Vamos fazer um brinde? A ciência. A ciência. Olá, bem-vindo ao canal Cientificamente. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, que é ciência com cerveja. Quando você vai para um bar ou você tá com seus amigos, você fala sobre o quê? Política, futebol, entre outras coisas. A gente costuma muito falar sobre ciência. E hoje eu chamei a Abelhuda da Jaque, que é mestre e doutoranda em genética e trabalha com abelhas. Fala um oi aí, Jaque. Oiê. E hoje a gente vai falar sobre extinção das abelhas, né? Correto. Antes de você continuar assistindo, não esquece de curtir o canal, curtir o vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Então, Jaque, esses dias passou na TV que as abelhas estavam em extinção. Isso. E eu fiquei assim, como assim as abelhas estão em extinção? Porque consumo de mel e toda a agricultura depende muito de abelha. A gente tem a impressão de que as abelhas não estão em extinção porque a gente vê elas todo dia. A Apis mellifera. É a abelha que a gente mais conhece, ela não é nativa, é africanizada, ela é europeia africanizada e ela foi introduzida no Europeia Brasil. africanizada quer dizer que foi uma Isso, mistura de foi uma abelhas mistura. que trouxeram da Europa, Isso. trouxeram da África e reproduziram aqui no Brasil. Ela é uma abelha, uma das mais agressivas que a gente tem, e ela pica. E todo mundo conhece ela justamente por ela picar, por ela ser muito comum. Aqui no Brasil ela é usada, e no mundo inteiro ela é usada para polinizar culturas. Quando a gente fala que as abelhas estão em extinção, é porque existem muito mais tipos de abelha. No Brasil a gente tem mais ou menos 300 espécies de abelha. E a gente só costuma conhecer uma, que nem é brasileira. Aquela do pote do mel, né? É a pote do mel, isso. Amarela com preto. Justamente que a gente conhece por polinizar as nossas culturas, né, as nossas plantações, e a que a gente consome o mel. Todas as outras 300 espécies de abelha a gente quase não conhece, apesar de vez em quando aparecer no quintal, nas flores. Tem mel também. 1 quilo de mel de apis, por exemplo, é R$20 no máximo. O mel de uma abelha nativa pode chegar a R$120. A abelha nativa é aquela que é brasileira. Nasceu aqui, cresceu aqui. Isso, que evoluiu aqui no Brasil, que não existe em outros lugares, que é típica brasileira, que pouquíssima gente cria. Essa aí que tá em extinção não é a que fabrica o mel que a gente come. Então. A redução de população está acontecendo em todas as espécies, por causa de desmatamento, agrotóxico, inseticida, a vaporização por causa do Aedes aegypti, por exemplo. Então a população está reduzindo de todas. Só que como tem muita apis e ela é uma espécie resistente, ela ainda está melhor. As outras estão sofrendo mais e como a gente não tem nem conhecimento sobre elas, a gente nem sabe se está em extinção ou não. Das outras 295, a gente praticamente não tem informação. Então elas podem estar desaparecendo. Podem estar desaparecendo antes de a gente conhecer elas. Primeiro a gente pensa em abelha, já vem logo a ideia de mel. Mas a grande importância ambiental da abelha é polinizar a plantação. Como que isso acontece e se acabar as abelhas, o que acontece? A polinização ela é importante porque algumas espécies de planta, elas não conseguem fazer o fruto se elas não cruzarem com um indivíduo diferente. Duas plantas diferentes. Duas plantas diferentes precisam cruzar, encontrar o pólen com o óvulo. Só que a planta tá lá paradinha. Tá lá paradinha, ela não consegue pegar a florzinha dela e ir lá na outra florzinha. Então pra planta tem que terceirizar o serviço. A planta terceiriza o serviço, o que ela faz? As abelhas, morcegos, borboletas pegam o pólen de uma planta enquanto elas estão se alimentando. As abelhas se alimentam de pólen e de néctar. Então quando elas vão pegar o pólen, que é aquele pozinho que é o pozinho, isso, e pegam numa florzinha e quando elas vão pegar de outra flor, acaba caindo alguma coisa e isso é o processo de polinização. Esse pólen que cai na segunda flor vai fecundar o óvulo. O tamanho do fruto está relacionado à quantidade de sementes que foram fecundadas. Então, se eu tenho um fruto que não teve polinização, ele vai ter um determinado tamanho. Mas, se mais sementes forem polinizadas, essa semente vai gerar um estímulo químico pro fruto e o fruto vai ficar maior. Então, quanto mais sementes polinizadas a gente tem, maior é o fruto. Pode acontecer naturalmente, mas também se tiver a participação da abelhinha, o fruto sai maior, mais vistoso. Isso, e tem frutas que só conseguem produzir o fruto quando a abelha participa do processo. Por exemplo, maracujá. Que é 70% das plantações são dependentes deste tipo. 70% das plantações são dependentes de abelhas e 90% das plantas de uma floresta, de um bioma qualquer, mas chega em torno de 90% de dependência de serviço de polinização. Então, se você tiver uma
uma abelha na sua plantação, isso é melhor para suas plantas frutíferas e etc. Vai melhorar a qualidade dos frutos e a quantidade de frutos também. E tem solução para a extinção das abelhas? Tem. As abelhas estão sofrendo muito hoje com os agrotóxicos, porque mata a abelha. Porque eles pegam os agrotóxicos E passa com com o avião e independente do Isso. que tiver ali, vai morrer. Isso. E mesmo que a dose seja subletal, ou seja, Seja uma dose que não vai matar a abelha que tá ali, mas ela vai ser atingida. tá acontecendo um fenômeno que as abelhas não conseguem voltar pra casa. Mas Elas continuam como? vivas, mas elas perdem o caminho de casa. É como se por causa disso elas ficassem desnorteadas, Elas ficam tivessem amnésia. Isso, então ela não morre, mas ela não consegue fazer o serviço dela. O ninho vai morrer porque ela não tá conseguindo levar o alimento pra casa. A rainha, ela é a chefe da colmeia. Ela pode simplesmente mudar de lugar? Não. Como que isso acontece? A rainha, depois que ela é fecundada, ela não muda mais de lugar. Porque o corpo dela já tá todo adaptado a pôr ovo. Ela faz um voo voo nupcial, que a gente chama. Quando ela ainda é virgem, quando ela ainda é novinha, ela faz um voo, que aí ela vai conhecer os machos. No caso da Apis mellifera, ela pode cruzar até com 40 machos no mesmo dia. Voo só de orgia sexual para a Isso. procriação. No caso das nossas abelhas nativas, até onde a gente sabe, elas cruzam uma vez só, um macho só. Um macho só. Um macho só. E aquilo ali é o suficiente para ela fazer a colmeia inteira, com milhões de abelhas. 3 anos pondo ovo com uma cruza só. Minha gente, que cruz é essa? Ela fecundou, Cruzando. ela vai fundar o ninho dela. A partir dessa hora, ela não voa mais, porque o corpo dela vai ser adaptado, ela vai se tornar muito pesada pra voar. Se por um acaso aquele lugar não tá bom mais pra aquele ninho, as operárias vão abandonar essa rainha. Que falta de fidelidade, né? Porque a rainha não consegue. A rainha, na verdade, tá mais pra escrava do que pra rainha, né? Que ela passa a vida aprisionada pondo ovo e se aquele lugar não é mais legal, ela é abandonada. Então as operárias vão eleger uma nova princesa pra ser a nova rainha. As operárias vão escolher um lugar pra essa rainha aí ser aprisionada de novo e passar mais 3 anos pondo ovo. Enquanto a rainha, no lugar que tava ruim, vai morrer sozinha, porque ela não consegue ir buscar alimento por ela mesma. Gente, que história triste da rainha. Eu não sabia que a rainha era assim. Que triste. Qual seria a solução pra acabar com a extinção das abelhas? Primeiro, diminuir monocultura. Porque por mais que essas Monocultura é abelhas... aquelas plantações Isso, enormes. plantações enormes da mesma coisa. Porque por mais que as abelhas encontrem alimento, elas vão comer sempre a mesma coisa. E isso vai gerar uma carência de alguns nutrientes. Planejamento de liberação de agrotóxicos. Não liberar com avião, ou então pelo menos fazer uma área de proteção que não chegue tão perto das florestas. A gente que não tem fazenda, que a gente não tem monocultura, não sai por aí jogando veneno, a gente pode fazer alguma coisa? Sim, inclusive aqui a gente escolheu esse lugar porque tem algumas caixas de abelha aqui com um quintal dentro de casa, né? Com um jardim, a pessoa decidiu botar uma caixa de abelha. Ele falou que melhorou a produção de algumas coisas aqui. A gente vai mostrar, hein? A gente vai mostrar uma das caixas, Então, assim, As pessoas que quiserem ter uma caixa de abelha nativa... Criar sua própria abelha brasileira, né? Isso, porque ela não pica, né? Então é uma questão de segurança até ter uma abelha brasileira. E ela vai sustentar pro seu quintal muito bem. O impacto inicial também é econômico, né? começou na China e agora no Brasil, aqui no estado de São Paulo, já está acontecendo que pessoas estão tendo que ser contratadas para polinizar mecanicamente as flores. Então eles vão lá de cotonete e ficam esfregando cotonete de florzinha em florzinha dentro da plantação, por exemplo, de maçã. Porque é muito mais fácil criar uma abelha e fazer isso do que ir de pessoa fazendo isso. Era um serviço que a gente tinha de graça e que ainda produzia um mel com um sabor específico. Por exemplo, mel de laranjeira, mel de maçã, né? E que a gente tá tendo que pagar pessoas para fazer isso. Na Europa, já se fez um cálculo em que se não existissem abelhas, iam perder 150 bilhões de euros por ano por causa das plantações. Mas o problema econômico também pode acabar com o planeta. Pode. Existe uma pesquisa que fala que se as abelhas forem extintas, a humanidade seria extinta em 3 anos. Justamente 3 anos. Justamente porque 70% das coisas que a gente come são devido a abelhas. Tem uma curiosidade da USP de Ribeirão Preto, que a Jaque vai revelar agora, sobre as abelhas que são africanizadas, ou seja, que teve uma mistura entre as europeias e as que veio da África. Conta pra gente. Tá, eu comentei que a gente chama as abelhas que a gente tem aqui no Brasil de africanizadas. Por quê? Era uma espécie europeia que pica, uma espécie de Apis mellifera, que era mais calminha, que foi misturada com uma subespécie africana da Apis mellifera também, que era mais agressiva, mas produzia mais mel, então ela era mais útil para um produtor, né, que ia colher mais mel. Então foi feita essa mistura, né, botaram as duas para cruzar juntas e se fazia uma pesquisa aqui na Universidade de Ribeirão Preto, no departamento de genética, sobre
é essa abelha europeia africanizada. Só que as abelhas, elas são um pouco complicadas de estudar, porque quando elas não gostam de onde elas estão, elas vão embora. E o que aconteceu com cerca de 40 colônias que tinham aqui no estudo? Essas abelhas foram embora. E hoje a gente encontra abelha africanizada nos Estados Unidos, no sul da Argentina. Então elas se adaptaram muito bem ao nosso clima e causam acidentes na América toda. Você tinha uma europeia, que era muito calma, e tinha uma africana, que era muito agressiva. Só que produzia mais mel, é interessante. Só que como é que você produz muito mel, mas pra trabalhar com elas é muito difícil. Isso. Então você cruzou as duas. Pra ter uma característica boa de cada lado. Né, metade calabresa, metade mussarela. Nem tão agressiva, mas que produzisse mais mel. Isso. E aí, simplesmente elas foram embora. Fugiram. Elas acharam que Ribeirão tava muito quente, que eu também acho, e foram embora. E aí ela foi parar lá nos Estados Unidos. Foi parar nos Estados Unidos, na Argentina. Claro que ela não veio de Ribeirão Preto e foi para os Estados Unidos, né? Ela foi se espalhando aos poucos. De pouquinho em pouquinho. Em mais ou menos 40 anos, a gente encontra ela hoje no continente inteiro. Graças à USP de Ribeirão. Sucesso. Sucesso. Cientista também faz besteira, às vezes. Vamos mostrar as caixas? Vamos. Dá pra ter em casa, no jardim, uma caixa pequenininha. Só precisa ter uma proteção aqui em cima, né? Pra não pegar muito sol. E aqui tá a entrada das abelhas. É por Elas aqui. entram por aí? A Elas portinha entram e saem de por aqui. Isso. Que legal. Então eu vou abrir a caixa. Vamos abrir a caixa. Olha, essa espécie aqui tem a característica de fazer o ninho em cacho. Então, cada uma dessas bolinhas é uma operária que vai nascer. Quanto mais clarinha tiver esse caixinho, essa bolinha, mais rápido ela vai nascer. A bolinha vai ficando de marrom escura para marrom clara. Aqui a gente pode ver umas marrom mais escura, ó. Tem cheiro de doce. Tem, por isso que ela chama marmelada. E esse negocinho amarelinho ali? Isso é pólen. Aqui, ó, a gente tem pólen armazenado. E aqui, ó, não sei se a câmera vai pegar, mas tem mel. Se a gente botar o dedo aqui, ó, vai sair mel. Tá vendo? Ó. Cadê a rainha? Aqui, ó, aqui, ó. É a grandona. Essa grandona aqui, por isso que ela não voa mais. Olha o tamanho do abdômen dela em relação às outras. Ela é muito maior. Lindo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar. E se inscrever no canal. Brinde. As abelhas. Tem cerveja que tem mel, né? Tem a ápia. A ápia tem mel.